As apostas online, conhecidas como bets, têm provocado uma verdadeira epidemia de endividamento e de gastos compulsivos em famílias brasileiras. O problema atinge principalmente famílias e pessoas em vulnerabilidade financeira, idosos e até adolescentes. Regras sobre apostas online é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o advogado e professor de Direito, Pietro Lorenzoni. Pietro, muito bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer, é uma honra estar aqui participando do Cidadania. Então, vamos contextualizar primeiro esse assunto, né? Bets, muita gente preocupada com isso, muitas famílias enfrentando problemas de endividamento, como eu coloquei aqui, gastos compulsivos. Mas a gente precisa diferenciar aqui o que são as bets, essas apostas online, apostas esportivas, por exemplo, diferenciando até das apostas que são muito conhecidas como as apostas da loteria, das loterias da Caixa Econômica Federal. Queria que você explicasse um pouco para a gente primeiro esse contexto do que estamos falando. Perfeito, Marcelo. A Lei 13.756 de 2018 foi a lei que regulamentou o setor, ela dispunha sobre o Fundo de Segurança Pública e ela estruturou essas apostas de cota fixa, que são as apostas esportivas que nós conhecemos hoje, numa modalidade lotérica, enquanto serviço público. O que isso significa na prática? Que é um grande gênero de loterias, como as loterias da Caixa, como a Telecena, concursos de prognósticos e assim por diante, e há também essa loteria na modalidade de aposta de cota fixa. São espécies desse gênero loteria, que foi legalizado em 2018 e com isso permitiu que, ao longo do tempo, diversas empresas internacionais começassem a se estruturar no Brasil e explorar esse serviço de apostas de cota fixa, no ambiente no qual essa aposta era lícita, mas ainda não regulada. A lei trouxe um comando legal determinando, na época, 2018, o Ministério da Economia, ainda sob gestão do governo Temer, de que haveriam 2 anos para se estudar e se regulamentar o setor. Prorrogáveis por mais 2 anos, prazo final, então, até 2022. Isso não foi feito na gestão passada. Em 2023, com a gestão atual do governo federal sob presidência do presidente Lula, fez a regulamentação do Ministério da Fazenda já, que iniciou um trabalho de elaboração em 2023 e está finalizando esse trabalho hoje em 2024. Em 2023, a gente teve a promulgação da chamada Lei das Bets, né? Lei 14.790. Essa legislação agora já está com... Nós temos já 2 projetos de lei, vamos falar sobre isso aqui, na verdade 3 projetos de lei para modificar as regras dessa lei. Eu te pergunto, o que essa legislação, a Lei das Bets, trouxe como regras, que tipo de apostas passaram a ser permitidas e se essa legislação já protege de alguma forma os apostadores? Excelente, Marcelo. E aqui nós entramos num ponto importantíssimo, talvez, para o nosso espectador, que é o seguinte: a Lei 14.790 de 2023, ela aperfeiçoou esse arcabouço normativo sobre qual que é a forma que se pode explorar as bets, que é o que nós conhecemos hoje como as apostas esportivas, jogos online e assim por diante. O que é extremamente relevante de se pontuar é que a lei deixou muito claro 2 pontos essenciais. Primeiro, essas apostas apenas podem ser exploradas no formato de entretenimento, elas não são uma forma de investimento, elas não são uma forma de ganhar dinheiro, elas não são uma forma de proveito econômico, elas são entretenimento. Esse é um ponto chave nesse marco regulatório legal, assim como há uma estruturação da legislação seguindo as melhores práticas internacionais, o que significa, na prática, uma intensa supervisão do poder público e uma preocupação relevante com o consumidor. A regulamentação ela trouxe isso em diversas portarias do Ministério da Fazenda. Primeiro, a primeira delas, a 1330, promulgada pelo próprio ministro da Fazenda, e a partir de 2024, criada a Secretaria de Prêmios e Apostas, portarias da própria SPA, que é o regulador nacional, preocupados justamente com isso, que é vamos cuidar do apostador e vamos controlar e fiscalizar essas empresas. Por um motivo muito simples, essas empresas cresceram muito sem regulamentação. Então, era lícito, mas não tinha supervisão estatal. E isso acabou gerando diversas disfuncionalidades do Estado, como tu muito bem
pontuou como a questão de superendividamento, questão de vulnerabilidade social e assim por diante. Bom, essa legislação, publicada há menos de um ano do momento em que fazemos essa entrevista, nós estamos gravando em outubro de 2024, quer dizer, pouco antes dessa lei das bets completar um ano, já possui agora 3 projetos de lei no Senado Federal buscando regular um pouco mais esse setor, né? Fato é que, apesar dessa legislação, com todos esses objetivos que você coloca aqui, não foi suficiente para proteger a sociedade desse problema que nós temos hoje, que é um superendividamento, pessoas usando o cartão do Bolsa Família para apostar, adolescentes apostando, há casos relatados de depressão, até de suicídio por conta de endividamento com jogos, enfim. Parece que a população não está realmente, de fato, protegida com relação a essas regras, né? Uma das questões colocadas nesses projetos de lei é a limitação à publicidade, né? Existe hoje algum mecanismo legal dentro da regulação que já está posta que, de alguma forma, limite essa publicidade? Muitos têm, né, os especialistas, inclusive aqui dentro do Senado Federal, alguns parlamentares têm defendido uma postura mais rígida nessa publicidade, equiparando, por exemplo, a publicidade do cigarro, que faz ali uma advertência. Ó, se você consumir esse produto, você pode ter câncer, pode ter uma série de doenças, efisema pulmonar e outros problemas graves de saúde, que foi uma política bem sucedida, né, do Estado brasileiro no combate ao tabagismo. A gente tem regras para a limitação da publicidade das bets. O que você entende que seria o caminho para coibir a publicidade ostensiva desse tipo de jogo? Excelente questionamento, Marcelo. Eu acho que esse é um ponto importante até de, em algum grau, informação do público em geral dessas questões. E se tu me permitires, eu vou gentilmente voltar um passo atrás no sentido de quem que é o grande responsável, talvez, por esses problemas que percebemos hoje relacionados com superendividamento, vulnerabilidade social e assim por diante. Não me parece que seja a legislação aprovada em 2023, a Lei Geral das Bets, mas sim a omissão. Por que a omissão? Porque se permitiu a atividade, e ela é uma atividade que a melhor prática internacional, modelos como Grécia, Portugal, Alemanha, Dinamarca, dentre outros, sempre entenderam que é uma atividade que precisa ser intensamente regulada, intensamente controlada e supervisionada pelo Estado. Por um motivo muito simples. O fenômeno do jogo, ele é dinâmico, ele, sem dúvida nenhuma, entretém, mas ele pode gerar uma compulsão, que é esse vício em jogo. E isso é um problema relevante, isso está no CID e assim por diante. Então, é uma doença mental grave que precisa ser cuidada disso. Então, todos os países legalizam e regulam rápido. A velocidade aqui é um fator importante para proteger o cidadão. No Brasil, nós tivemos uma omissão. Não se regulou por 4 anos. Na medida em que não se regulou, esse setor foi crescendo sem regras. Se calcula que hoje tenha de 2 a 4 mil sites de bets no Brasil. Desses 4 mil sites, e apenas como um título de complementação, apenas 113 pediram autorização no Ministério da Fazenda. Ou seja, nem 10%. Então, isso percebe que a maior parte está se desenvolvendo à margem dessa regulamentação. Mas as empresas que estão na regulamentação e que seguem a Lei 14.790, por exemplo, elas estão vinculadas pelo anexo 10 do CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Ele que criou as regras da publicidade de cigarro e de bebida alcoólica no Brasil, que foram muito bem sucedidas. O Brasil acho que um grande exemplo sobre como tratar o problema do tabagismo a partir de restrições publicitárias. E o anexo X, do CONAR, foi feito com base nos anexos sobre regulamentação publicitária, por exemplo, do alcoolismo. Então, as empresas que pediram e estão tentando se regulamentar sob o Ministério da Fazenda trazem avisos de jogo responsável, apenas para maiores de 18 anos, algo que nós chamamos daquele aviso quando você entra no site, olha, tu precisa ser maior de 18 anos para acessar, tem que concordar e declarar que é maior de 18 anos. Essas empresas estão preparando reconhecimento facial, que é algo que veio previsto na Lei 14.790, como uma forma de impedir que menores possam jogar
e com isso não acessar esses menores. O anexo 10 do CONAR tem uma orientação extremamente interessante que é todos aqueles que planejam campanhas publicitárias e de marketing precisam preparar e planejar a campanha de forma a só atuar e agir em público maior de idade. Caso haja em público menor de idade, é um descumprimento da lei sujeito a sanções intensas. Sanções que podem chegar a 2 bilhões de reais, segundo, por exemplo, a Lei 14.790. Qual que é a dificuldade? São 93 empresas hoje, 93 empresas que estão participando do regime de transição, sim, ao todo um pouquinho mais, pode chegar a 120, que estão cumprindo essas normas. A grande maioria, 1.800, 1.850, estão seguindo a margem. Pietro, essas regras, essa legislação, você comentou também no começo da entrevista sobre as empresas estrangeiras que começaram, né, à luz da regulação de 2018, a atuar no Brasil, se estruturar no país. A gente teve também, recentemente, o Ministério da Fazenda proibindo um número grande de sites e autorizando essas 93, que podem chegar a 120 ou 100 e poucas empresas legalmente atuando no Brasil. Mas dentro do país também nós tivemos o caso do Rio de Janeiro, de sim, empresas que foram autorizadas, apesar de não serem autorizadas pelo Ministério da Fazenda, foram autorizadas agora a atuar dentro dos limites do Rio de Janeiro. Perfeito. Daí fica uma pergunta. Primeiro, como essas empresas estrangeiras vão seguir as regras brasileiras? Se existe algum mecanismo para isso? E outra, como é que fica essa situação? Quer dizer, qual é o poder de regulamentação que o Ministério da Fazenda tem, uma vez que um Estado define que uma empresa que não está autorizada pelo Ministério da Fazenda pode atuar no Rio de Janeiro? E sendo uma empresa online, me parece difícil limitar a atuação dela ao Estado. Perfeito. Tua pergunta é excelente, Marcelo, e talvez ela vá no cerne num dos pontos técnicos mais interessantes de toda essa regulamentação, que é o seguinte. Tivemos a DPF, talvez me falhe a memória, mas se não me engano, 793, relatoria do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte: a competência para legislar é da União Federal, então pertence ao Congresso, contudo, se pode explorar administrativamente loterias pelos estados. A exemplo da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que é uma loteria muito tradicional na nossa história institucional brasileira. Essa Loteria do Estado do Rio de Janeiro, ela percebeu, inclusive, que a regulamentação era o caminho para um mercado saudável. Então, ela tentou acelerar e, no próprio ano de 2023, em junho, se eu não me engano, já apresentou seu sistema de regulamentação. O Ministério da Fazenda foi produzindo, talvez, com um pouco mais de calma e aperfeiçoando essas normas internas e talvez, quiçá, com uma regulamentação mais robusta. Mas o Rio de Janeiro fez essa regulamentação própria e surge hoje um dos grandes pontos de debate que já está no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai precisar dar uma resposta para a gente, que é a seguinte: quanto que a regulamentação do Ministério da Fazenda vincula as empresas do Estado do Rio de Janeiro? É uma questão de divergência interpretativa sobre as normas, é um caso difícil de se solucionar. Isso já está indo em vários formatos diferentes, tanto para o Superior Tribunal de Justiça como para o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida que em um curto espaço de tempo teremos uma decisão clara sobre isso. Mas até lá, tu tens razão, fica um pouco essa dúvida no ar, em que pese as regras de publicidade devam se aplicar às empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Então, quanto à publicidade, elas continuam vinculadas. Um dos problemas que tem sido apontados nessa grande questão sobre endividamentos, apostas online, é a manipulação de resultados. Nós temos, inclusive, uma CPI dentro do Congresso Nacional que trata justamente sobre isso. Como a legislação previne situações como essa, né? A manipulação de resultados, inclusive, há algum debate também, né? O debate, ele chega a um ponto dessas apostas que dizem respeito especialmente, por exemplo, aos jogos de futebol, no caso brasileiro, procurando limitar apostas, por exemplo, em cartão amarelo. Se um jogador vai receber cartão amarelo no primeiro ou no segundo tempo, quer dizer, começa a entrar num ponto que não é mais a aposta no resultado do jogo. Perfeito. E isso me parece que possibilita um aumento das formas de manipulação
de resultados. Existem mecanismos para proteger os apostadores, a proteger esses jogos desse tipo de manipulação? E completando a pergunta, atletas podem participar das apostas também? Excelente questionamento, Marcelo. Alguns pontos interessantes aqui. A Lei 14.790 proibiu que atletas, familiares, dirigentes de clube de futebol, árbitros, donos de empresas de apostas, reguladores, apostassem. Então, eles estão proibidos hoje, eles não podem apostar. E num segundo ponto, no âmbito da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foi feita a Portaria 827 de 2024. E ela preveu a obrigatoriedade de que todas essas empresas de apostas esportivas autorizadas fizessem parte de um mecanismo de integridade esportiva. Isso são organizações internacionais ou nacionais que, a partir do contato com as empresas de aposta esportiva, funcionam como uma ponte entre essas empresas de aposta esportiva e polícia, Ministério Público e entidades esportivas. CBF, por exemplo, NBA nos Estados Unidos e assim por diante. Por quê? Elas tentam ter uma visão holística do mercado, entender quais são as suspeitas e informar o mais rápido possível as autoridades competentes. Mais uma vez, esse é um problema dessa falta de regulamentação nos últimos 4 anos. Mas desde que a legislação foi aprovada e desde essa portaria 827, nós temos observado, por exemplo, trabalhos relevantes do Ministério Público, principalmente a partir dos seus GAECos, que são grupos especializados em persecução penal de criminalidade organizada, por exemplo, Polícia Federal, uma atuação extremamente relevante da Polícia Federal e das polícias civis também na repressão desses crimes e na prevenção desses crimes, em algum grau. Então, o problema, me parece, específico à manipulação de apostas esportivas foi o atraso na obrigatoriedade. Mas isso já está criado e eu não tenho nenhuma dúvida que nós veremos nos próximos 1, 2, 3 anos uma melhoria significativa com a diminuição de suspeitas de manipulação de resultado esportivo. Porque essas regras já são válidas e já estão produzindo efeitos. Mas elas demoram algum tempo para sanar esse atraso que nós tivemos. Bom, um dos projetos de lei que tramita hoje no Senado Federal, buscando regular um pouco mais essas apostas online, prevê a limitação da quantidade, dos valores apostados. A gente falava um pouco antes de começar a entrevista sobre, por exemplo, valores difíceis até para um cidadão comum imaginar, em 3 bilhões de reais em apostas só de beneficiários do Bolsa Família. Então, esses grupos, que normalmente são os grupos mais vulneráveis e que têm sido mais atingidos pelo problema desse vício da compulsão em apostas, teriam uma limitação legal, no caso, por exemplo, desse projeto de lei, se aprovado, como a limitação do uso de cartão de crédito, cruzamento de dados para saber se aquela família não está comprometendo uma parte expressiva da renda em apostas, limitação de transferências por Pix e até de créditos em sites de apostas. A legislação hoje traz mecanismos já para esse tipo de limitação e dentro do seu entendimento, do seu conhecimento em direito, propostas como essa têm legalidade, eu digo, teria como serem cumpridas, por exemplo, é possível limitar o quanto um cidadão decide que vai apostar ou não? Excelente questão também, Marcelo, e se me permitir, eu vou responder ela em 2 pontos. Sim, primeiro, claro, um pouco mais informativo e talvez para o público em geral, especialmente, que é o ponto-chave nessa exploração e, eventualmente, até no uso dessas apostas esportivas, ela sempre precisa ser entretenimento. Aqui a gente tem um conceito geral da forma saudável sobre como se relacionar com essas empresas. Essas empresas, elas são grandes empresas internacionais, elas prestam um serviço de entretenimento. É impossível ficar rico com apostas. É impossível ganhar dinheiro com as apostas. Existe uma ferramenta que ela é mundialmente divulgada, que é RTP. RTP significa o retorno ao jogador. Essas empresas calculam para que o RTP seja entre 93% e 97%, ou seja, cada R$100 gastos, volta na média 93, 97.
É impossível se ganhar dinheiro com isso. Não é uma fonte de renda. Esse é o ponto-chave para o sucesso da regulamentação e para a relação com essas empresas para o público em geral. Num segundo ponto essa proposta vem num momento, me parece extremamente relevante e importante. Por quê? Porque se percebe uma certa relação, ainda um pouco duvidosa, a gente precisa detalhar ela, mas de um certo superendividamento com essas apostas. Isso precisa ser proibido. Não se pode usar crédito para apostar. Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, está tirando crédito no banco ou em qualquer formato, para apostas esportivas, isso é um erro, isso precisa ser proibido pela legislação. Nós já temos uma proibição genérica na Lei 14.790, mas me parece que aperfeiçoar a legislação sobre esse tema é um ponto relevantíssimo, especialmente nas formas não de uso de cartão de crédito, porque essas empresas, por essa experiência internacional, já não usam. Mas, por exemplo, o crédito Pix que nós temos no Brasil, onde eu recebo dinheiro em conta e eu uso esse Pix do crédito nas empresas de aposta esportiva. E esse me parece que é um ponto extremamente vulnerável da regulamentação, que é um problema brasileiro que tem surgido e que precisa ser proibido. E projetos de lei como esse vêm em bom momento para isso. Uma questão aqui mais de ordem ética, talvez, né? Sobre esse assunto, o sociólogo e professor aposentado da USP, José Pastore, em entrevista ao jornalista William Vac, da CNN, ele defendeu um ponto de vista que me parece bastante polêmico. Ele equipara o vício dos jogos, eu coloco como um vício já antigo, essa compulsão por jogos, aos vícios em entorpecentes. E defendeu nessa entrevista que a publicidade, especialmente, e até a regulação do uso, né, da possibilidade de apostas em bets, em jogos online, seja equiparada à regulação do uso de entorpecentes. Gostaria que você dissesse o que você pensa sobre esse ponto de vista do sociólogo José Pastore. O sociólogo é uma referência na sociologia brasileira, acho que esse é o primeiro ponto que merece reconhecimento. E o segundo é que existe um ponto de conexão entre dois ambientes interessantes, que é o ambiente entre entretenimento, que é quando o cidadão e o consumidor se relacionam de forma saudável com essas empresas de aposta esportiva, tem o seu time do coração, gosta de assistir o Brasileirão, aposta uma vez na semana, 2 vezes na semana, valores que não influenciam a sua saúde financeira, por exemplo, e não causam ansiedade, não causam depressão, que é o modelo que precisa ser explorado, é o modelo que a população e as empresas em geral precisam incentivar. E num segundo, sim, me parece que é o problema, por exemplo, desse vício e do jogo compulsivo. E isso precisa ser absolutamente cuidado pelo poder público. E restrições na publicidade, como, por exemplo, cláusulas de advertência, jogue responsável, apenas para maiores de 18 anos, são mecanismos relevantes, proibição de associar o jogo com sucesso financeiro, por exemplo, com sucesso profissional, são pontos importantes e que se precisam ser tutelados e precisam ser obrigados para as empresas que sigam esses padrões. Tenho dúvidas sobre a possibilidade de proibição geral. Por exemplo, empresas de aposta esportiva não podem publicizar nada no Brasil, até por uma questão talvez de debate de constitucionalidade, porque a Constituição prevê quais são as áreas e os setores que possam ter esse tipo de proibição. E apostas esportivas, loterias não está lá. Mas me parece que restrições, seja através de projetos de lei, ou através do próprio anexo 10 do CONAR, ou pelas portarias dos órgãos reguladores, é uma boa prática internacional para se combater esse jogo compulsivo, que é um problema relevante que precisa ser tratado no Brasil. Bom, como eu falei no começo da entrevista, regras sobre apostas, especialmente apostas online, é assunto de cidadania. E agora, nosso entrevistado vai dizer para vocês o que é cidadania. Pergunta maravilhosa, Marcelo, e muito pessoal também. Me parece que é um conceito interpretativo muito próprio de cada um de nós, difícil de colocar numa resposta curta, mas uma parcela é o que nós estamos fazendo aqui, acho que levar informação para o público em geral, tentar trazer boas informações técnicas e responsáveis para tratar problemas que estão acontecendo no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração de cidadania. E já aproveito para parabenizar o senhor pelo programa e pelo trabalho que presta, que eu não tenho dúvida que agrega valor para a cidadania brasileira. Agradeço da mesma forma e parabenizo pelas informações trazidas aqui de forma muito clara, muito didática, como um bom professor para a nossa audiência. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.